expressões. Para mim é uma honra muito grande, você imagina quanto, ter sido escolhido para estar aqui nesse momento. E gostaria de agradecer muito essa lembrança, essa sugestão, a qual aceitei com muito orgulho. O sentido, a razão da existência do professor são os alunos. Quando você consegue integrar os alunos à sua vida, à sua existência como professor se completa. Então, eu gostaria primeiro de lembrar que a formatura de hoje é em filosofia e não em alguma das tantas profissões específicas que se formam na universidade. E quem se forma em filosofia não recebe uma capacitação prática e técnica. Formar-se em filosofia é ser introduzido no mundo da razão, com a missão de fazer dela o seu instrumento de vida e trabalho, sem, obviamente, se fechar a outras dimensões da vida e a outras faculdades que caracterizam a essência multidimensional do ser humano. Em realidade, a razão só cumpre corretamente sua função quando compreendida como uma parte em interação sistêmica dentro de uma totalidade que é o ser humano, que por sua vez é uma parte de uma totalidade sistêmica que é o próprio universo que nos rodeia. Seja como professor, pesquisador, escritor, ou apenas como cidadãos e cidadãs que exercem distintas funções, os filósofos e as filósofas devem ter a razão como arma ou como martelo. A metáfora é a escolha, sem os quais ou o soldado ou o ferreiro não executam o seu trabalho. Há, no entanto, distintas maneiras de se lidar com a razão. Eu gostaria de destacar 3 delas, nomeando-as de maneira livre, apenas com efeito de disposição, sem pretensão de fazer uma taxonomia da racionalidade e nem de introduzir novos termos no léxico filosófico. Vou chamar a primeira de razão vaidosa. Trata-se tudo da lógica, das inferências, dos conceitos dos grandes pensadores, do discurso bem elaborado e rebuscado da tradição filosófica e da linguagem esotérica, apenas para a criação textual ou discursiva que impressiona, que confere ao orador ou ao escritor a aura de intelectual erudito ou de acadêmico ultraprodutivo, julgado e sacramentado apenas pelos parâmetros quantitativos de avaliação de produção acadêmica. A razão vaidosa, ela não parte de problemas, não ilumina caminhos, não projeta sua imagem sobre o mundo e nem recebe dele o seu conteúdo. Como Narciso, sua imagem se volta para si mesma, para contemplar-se e exibir-se. A exibição de si mesma é, portanto, a única ponte que a liga aos outros. Por isso, é um uso solitário e individualista da razão. Para os que assim lidam com a razão, eu espero que vocês não sejam esses, pouco importa quantos leram os textos produzidos, quantos se iluminaram com suas reflexões e as usaram para entender seu rumo, ou quantos problemas da realidade foram compreendidos à luz desses conceitos. A razão vaidosa só importa exibir a quantidade e complexidade dos títulos do que produz e a classificação dos meios ranqueados que os veiculam. Ela mira apenas a si mesma e o mundo acaba reduzido a um limitado palco ou passarela onde se representa um papel ou se exibe as modas do vestido. Os limites desse palco ou passarela quase sempre se confundem com os limites do espaço acadêmico. O mundo além se transforma em um universo paralelo, que pouco ou nada tem a ver com a racionalidade da filosofia e dos demais saberes acadêmicos. A razão vaidosa é a grande sedutora do meio acadêmico e propaga-se com maior facilidade no terreno da filosofia. Sua presença endêmica nas universidades faz com que tenhamos hoje uma produção acadêmica tão vasta e tão bela, mas um mundo real tão restrito e feio em termos de produção de conhecimento e uso da racionalidade. A razão vaidosa fala para si mesma, guarda-se para seu próprio engrandecimento. E enquanto abarrotamos as universidades com conceitos, reflexões, artigos, seminários, teses, etc., o irracionalismo e o fundamentalismo ganham espaço no mundo da política e das relações sociais, apropriando-se efetivamente do mundo real, no qual a razão vaidosa se esqueceu. Enquanto isso,
todos afundamos no lodo da barbárie teórica e prática que tomou conta do nosso país e que mostrou sua força nas últimas eleições. Chamemos agora o segundo uso da razão de razão cedida. Como mencionei anteriormente, a razão só adquire sentido quando concebida como parte de uma totalidade sistêmica. Como tal, ela não é uma peça independente que, colocada em contato com outros em um mecanismo funcional, faz mover o todo. Na verdade, ela só é o que é em sua própria constituição particular, em função da interação com as demais dimensões da totalidade complexa, que é o ser humano em interação com o seu universo. Assim, isolar a razão da arte, da poesia, da música, dos sentimentos, das paixões, da mística, da fé, do prazer, do desejo e de tantas outras dimensões do ser humano, multidimensional, é provocar uma cisão que, ao mesmo tempo em que separa a razão da totalidade, provoca também a sua própria morte. A razão não é apenas parte do todo. Ela se realiza, ou seja, existe como algo real, apenas como parte integrante de uma totalidade que a subsume, conferindo-lhe sentido e função. Nós sabemos como a frieza da razão calculista e da pura lógica, muitas vezes convertida erroneamente em razão científica, produziu em muitas consciências a visão de um mundo desencantado, sem beleza, sem sentido e, mais gravemente, sem apelo ao cuidado com o que é outro, ou seja, a natureza e os demais seres além de mim. Por meio do uso sentido da razão, o universo passa a ser concebido como algo sem vida, pura matéria a ser estudada, convertida em cálculos e equações, apropriada, usada e descartada. O outro ser humano se torna apenas um outro com quem preciso me relacionar contingencialmente pelo fato casual de compartilharmos o mesmo espaço e termos interesses confluentes ou divergentes. A essencialidade do relacionamento com o outro, na própria constituição do que é o ser humano, se perde na fria análise calculista, estratégica e instrumental da razão cedida. Ao cedir a razão da totalidade universal da qual o ser humano é também parte, os problemas humanos decorrentes de nossas relações interhumanas com a natureza, foram diluídos em um conjunto de forças cegas da natureza, implacáveis e eternas e pretensamente conhecidas pela razão científica. Assim, não haveria propriamente problemas humanos passíveis de serem compreendidos e resolvidos à luz do pensamento filosófico e de outras formas de saber e conhecimento, mas apenas a justificação naturalista da forma como nos organizamos social e economicamente e de como nos relacionamos predatoriamente com o ecossistema. E a filosofia? Restaria apenas o exercício exegético, hermenêutico e crítico literário da leitura de textos de autores consagrados e de escritas sobre eles, e nada mais. Alguns autores da contemporaneidade confundiram a razão cedida com a própria razão. Hoje, considerável número de filósofos e filósofas acessa sua artilharia contra a própria racionalidade, confundindo-a com o seu uso escuro e equivocado de uma razão que foi cedida em função dos interesses do sistema econômico que prevaleceu na modernidade. Esse sistema, ao mesmo tempo que se impunha materialmente, forjou uma racionalidade própria, com as características teóricas e conceituais que o reproduziam e o sustentavam no plano filosófico e científico, e uma subjetividade moldada à sua forma de ser. Porém, ao rejeitar a razão em si mesma, em nome de uma pretensa resistência ou subversão à subjetividade construída pela predominância da razão cedida, esses filósofos agem como soldados que, em uma guerra, ao invés de lançarem-se à batalha contra o inimigo, ocupam-se em destruir as armas que poderiam usar para esse objetivo, supondo-as com defeito de fabricação antes mesmo de tentar usá-las corretamente. O terceiro uso da razão, a qual eu convido vocês a terem especial atenção, é a razão integral e emancipatória. Essa forma de lidar com a racionalidade compreende que o objeto da razão não podem ser os conceitos que ela cria para entender e dar sentido ao mundo. Por óbvio, se os conceitos são criados pela razão para dar inteligibilidade ao mundo, o papel da razão pode ser usar conceitos
para compreender os próprios conceitos. Seria como se se concebessem os óculos como um objeto apenas para ser contemplado com as vistas que ele deveria ajudar a enxergar. Ou como espelhos colocados de frente um para o outro. Nessa disposição, os espelhos refletem-se a si mesmos, ao infinito. Assim é a razão que se limita a pensar conceitos e a filosofia que se limita a entender o pensamento de autores. O filósofo que não compreende a integralidade da racionalidade filosófica torna-se especialista em pensamento alheio, mas cego para o objeto que foi pensado pelos autores, ignorante sobre o mundo que o rodeia e incapaz de apresentar o que poderia ser o seu próprio pensamento sobre algum objeto real, inspirado em todo o acervo de pensamento da história da filosofia. A razão com a qual a filosofia deve trabalhar tem como elemento constituinte de sua integralidade o mundo real, com o qual ela interage receptiva e ativamente. Não se trata de um mundo linguístico, conceitual, ficcional, ideal, mas do mundo do cotidiano, das vidas diárias de homens e mulheres reais que precisam cuidar de seus corpos para manter a sua essência, ou seja, a sua vida. É um mundo contraditório, complexo, composto de outros seres humanos em relação e de uma natureza da qual dependemos e fazemos parte. É um mundo de pessoas exploradas e oprimidas, de tragédias humanas e ecológicas provocadas pela ganância do capital, como os crimes da Vale, em Mariana e Brumadinho, a desertificação verde provocada pela monocultura do eucalipto, a voracidade cruel da indústria de petróleo e das corporações financeiras que destroem a democracia, planejam e financiam golpes de estados, massacram países e impõem suas normas a todos. É o mundo da indústria de agroquímicos, fármacos e alimentos processados que nos envenenam a cada dia e corroem nossos corpos. É o mundo de pessoas sem teto e sem alimento, dos transportes lotados, do trabalho sem compensação, da violência contra os negros, mulheres e homossexuais, do descaso com os idosos e portadores de deficiência, do etnicídio indígena, da manipulação das leis e do processo jurídico para fins políticos e de tantas outras realidades que não cabem em um discurso que se pretendia curto e já vai se alongando mais do que o combinado. Nesse mundo, as ideias, os conhecimentos, os mitos, as verdades, os desejos, os sonhos, a fantasia têm sido manipulados para se construir um suporte ao sistema no campo subjetivo, de forma que ele se reproduza e se perpetue sem questionamentos e sem críticas. Esse é o mundo que integra a totalidade a qual a razão pertence e que se deve tornar o conteúdo e o objeto da filosofia. Hegel, na Enciclopédia de Ciências Filosóficas, nos ensina que o conteúdo da filosofia não é outro senão o mundo real, o mundo externo e interno da consciência. Isto é, que o conteúdo da filosofia é a realidade efetiva. Não é, portanto, um mundo bem estruturado dos conceitos, mas um mundo contraditório de nossa realidade vivida. Descartes, no discurso do método, dizia que os filósofos que trabalham apenas com os conceitos de autores são como a era, aquela trepadeira que não sobe mais alto do que as árvores que a sustentam. Spinoza, em seus pensamentos metafísicos, diz que não se admira de que filósofos presos ao verbalismo e à gramática ensinam erros, pois eles julgam as coisas pelos nomes, ou seja, pelos conceitos, e não os nomes pelas coisas. Aplicam o conceito a um mundo que não conhece, ao invés de instruírem os conceitos pelo conhecimento da coisa. Sartre, com esse especialismo no humanismo, nos alerta de que a filosofia da contemporaneidade é novamente chamada a ocupar o seu espaço na praça pública, onde nasceu e deve se manter. Por fim, Merleau-Ponty, no seu prefácio à Fenomenologia da Percepção, diz que a verdadeira filosofia consiste em reaprender a ver o mundo. Se cita esses autores, não é para conceder ao meu discurso o carinho oficial das autoridades filosóficas, mas apenas para dizer que estou bem acompanhado em minha defesa de uma filosofia que trabalha com uma concepção integral e emancipatória da razão. A filosofia cabe à destruição conceitual das bases que sustentam a enganação e a ideologia em função de interesses. Ela é crítica em sua essência e, como tal, deve levar à nossa emancipação.
Pensemos em alguns elementos desse mundo que devem despertar a atenção dos filósofos. Só é possível aqui destacar os que adquiriram relevo nos últimos anos e listá-los sem pretensão de uma classificação exaustiva. Temos sido testemunhas da falta de racionalidade em todas as dimensões da política, de uma mídia ideologizada e manipuladora de informações e opiniões, da indústria de falsas notícias, da manipulação ideológica, conceitual e teórica das consciências da população por diversos meios, bancados pelos agentes financeiros mais gananciosos que já existiram na história. Ao mesmo tempo, o obscurantismo fundamentalista tem ocupado o espaço da política, da educação e do debate público, ameaçando-nos com um tempo de trevas, caso não nos movamos com agilidade e competência. Tudo isso ocorre em um quadro em que a natureza e o ser humano sofrem agressões injustificáveis e intoleráveis, em função unicamente do enriquecimento estratosférico de apenas 1% da população mundial. Quem pensa que nada disso tem a ver com a filosofia, pode querer estar com ela, mas a filosofia jamais estará com ele. Nem os filósofos julgados mais obscuros e abstratos deixaram de pensar, cada um ao seu modo, os problemas do seu mundo. Quem se acha sábio ou amigo da sabedoria, mas não é capaz de sentir a dor da terra e dos homens e mulheres que a habitam, trabalham com a razão vaidosa ou a razão cindida, mas não com a razão integral que manteve viva a filosofia na história. A nossa faculdade raciocinativa e a racionalidade, que é a essência da filosofia, devem ser movidas por elementos não racionais, como a sensibilidade, a indignação, o amor, a solidariedade e tantos outros, tanto quanto as complexas operações lógicas e matemáticas dos computadores só funcionam movidas pela energia elétrica. Retire o mais moderno computador de uma simples fonte de energia e toda a sua capacidade de processamento afunda na mera potência. A energia dos verdadeiros filósofos e filósofas para trabalhar com a razão vem dos outros elementos da multidimensionalidade humana, vem do espanto diante do mundo, da admiração do que é belo, da contemplação mística do mistério do universo e dos seres vivos, do amor ao outro, da indignação e insatisfação com a realidade vivida, da revolta com as estruturas que edificam a sociabilidade, do medo e da angústia diante da vida, da morte e do destino. E sem isso, o filósofo é como um computador fora da tomada, mesmo com a memória repleta de todas as informações retiradas dos livros clássicos da filosofia. Por isso, a razão filosófica deve ser integral e emancipatória. Deve nos levar à crítica e ao desejo de liberdade. Deve esforçar-se para contribuir na superação de tudo que atenda contra as potencialidades do ser humano e de nosso planeta. Esse é o apelo de Marx em suas teses sobre Feuerbach. Os filósofos até hoje se esforçaram para interpretar o mundo de diferentes maneiras. A questão é transformá-lo. Marx nos propõe que a transformação do mundo, e não apenas sua interpretação, seja considerada uma questão filosófica. Sempre houve forças contrárias à razão emancipatória na história, mas agora ela sofre com muito mais violência no quadro atual da política e das relações sociais em tempos de pós-verdade. A filosofia tem sofrido golpes fatais, querem lá fora das escolas e das universidades, monopolizada por pseudo-filósofos com agendas fundamentalistas e de extrema direita, com reflexões rasas e associações falsas de ideias. Cabe aos filósofos que não se entregarem à razão vaidosa ou à razão cindida, serem os protetores da filosofia fundada na razão integral e emancipatória. E sejam nas escolas, nas igrejas, nas universidades, nos movimentos sociais, nas redes sociais, nos distintos locais de trabalho, nos jornais, nas revistas, nas rádios, enfim, em todos os espaços da produção da subjetividade, como agentes da racionalidade emancipatória e a voz da filosofia crítica. Kant, em sua resposta à pergunta o que é iluminismo, defendeu a razão emancipatória com a palavra de ordem sapere aude, que quer dizer ouse saber. Como complemento à exortação kantiana, eu acrescento hoje, como conclusão desse discurso, e apelo a uma filosofia baseada na razão integral e emancipatória. Pugnare aude, ou seja, ouse lutar.
Muito obrigado.